As perguntas mais recorrentes que eu recebo aqui no escritório ou pelas redes sociais é: doutor, posso receber mais de uma aposentadoria ou duas aposentadorias e também posso acumular alguns benefícios? Bom, esse vídeo visa esclarecer exatamente sobre o tema a acumulação de benefícios previdenciários. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wagner Teixeira, sou advogado especialista em direito previdenciário há mais de 12 anos. E antes de ir ao tema, eu te peço, se inscreva aí nas minhas redes sociais, me siga lá no Instagram, se inscreva no canal do YouTube, ative as notificações para receber aí os avisos, né, dos vídeos que eu vou postar toda semana, e também compartilhe esse vídeo com quem realmente precisa. Vamos fazer esse conteúdo chegar aí às pessoas e levar conhecimento. Bom, sem mais delongas, vamos lá então para o material que eu preparei. Bom, aqui tem um rol que é taxativo. Evidentemente aqui não estão todas as proibições, mas eu trouxe as proibições que mais acontecem, né? As dúvidas que mais são recorrentes. Bom, primeiro ponto é mais de uma aposentadoria no mesmo regime. Isso não pode acumular. Bom, vou explicar aqui o que são regimes. Regimes previdenciários são sistemas que cada trabalhador está ligado. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Regime próprio e regime geral. Regime geral da Previdência Social, ou RGPS, é um regime onde estão todos os trabalhadores que trabalham com carteira assinada ou aqueles contribuintes que fazem o recolhimento via guia de previdência. É esse sistema a qual o INSS está ligado. E o regime próprio é aquele regime onde servidores públicos municipais, estaduais ou federais estão ligados. Então, por exemplo, as prefeituras, algumas prefeituras, o governo do estado e o governo federal têm regime próprio de previdência social. Portanto, as contribuições previdenciárias são destinadas para esses regimes, tá? E aí há uma vedação de acumulação de duas aposentadorias no mesmo regime, seja no regime próprio, seja no regime geral. Traduzindo, no INSS é proibido acumular duas aposentadorias. Aposentadoria com auxílio incapacidade temporária, ou seja, o segurado tem qualquer aposentadoria, está recebendo qualquer aposentadoria e aí de repente ele se machuca em casa, fica incapacitado de exercer alguma atividade ou ainda está aposentado, mas continua trabalhando e aí se machuca e fica impossibilitado de exercer atividade laborativa. Nesse sentido, o INSS veda a acumulação de auxílio incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, com aposentadoria. Salário maternidade com auxílio incapacidade temporária ou permanente. Salário maternidade, evidentemente, fato gerador é o nascimento de um filho, é vedado com a acumulação com o auxílio incapacidade temporária ou permanente, que era o antigo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. É vedado também mais de um auxílio incapacidade, inclusive temporário, ou seja, a aposentadoria por invalidez com auxílio incapacidade temporária, ou antigo auxílio-doença. E isso é possível acontecer. Imaginemos que a aposentadoria por invalidez, o auxílio incapacidade permanente, tenha sido gerado em função de uma patologia ligada ao coração. E aí, de repente, o segurado, ele acaba ficando doente e tendo problemas, por exemplo, de cunho ortopédico.
e aí ele necessita ficar afastado de alguma atividade. Então ele pode entender que ele faz jus ao auxílio-doença, e isso é vedado. Auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro. E aqui pensão está se referindo à pensão por morte, tá? Não é possível acumular duas pensões no mesmo regime. Passamos então para o próximo slide. Benefícios que podem ser acumulados. Aqui o Minho está feliz, porque aqui traz a percepção de a soma dos benefícios, tá certo? Mais de uma aposentadoria em regimes diferentes. Isso aqui vale como lá para a primeira explicação. Então eu posso ter uma aposentadoria num regime próprio e posso ter uma aposentadoria no regime geral da Previdência. É muito comum pessoas estarem ligadas a alguma a atividade ligada ao município ou ao governo, se governo estadual, ser servidor público estadual, e aí conseguir implementar as condições de aposentadorias nesse sistema e posteriormente pleitear uma aposentadoria num outro sistema. E por quê? Porque é permitido a averbação do tempo de trabalho no regime geral, ou seja, no INSS, é permitido a homologação, a averbação no regime próprio e vice-versa. Nesse sentido, eu tenho um vídeo que trata sobre isso, que são as averbações das contribuições previdenciárias em regimes distintos. Mais de uma pensão por morte em regimes diferentes, a mesma explicação. O segurado faz um pedido de pensão por morte num regime próprio e depois faz um pedido de pensão por morte em outro regime, no regime geral. Evidentemente, vai depender da implementação das condições, da qualidade de segurado, das contribuições, e se o instituidor, ou seja, o falecido ou a falecida, tinha qualidade de segurado, contribuía para o INSS. Eu tenho um vídeo que fala só sobre isso. É permitido a aposentadoria no regime geral da Previdência Social, ou seja, o INSS, com pensão por morte em outro regime próprio. É permitido ainda a aposentadoria no regime geral da Previdência Social, INSS, com pensão por morte no mesmo regime. Isso é possível. Ou seja, eu sou aposentado e vou fazer um requerimento de pensão por morte em razão do falecimento da minha companheira. Isso é permitido. Porém, neste caso, a partir de 2019, a reforma da Previdência acabou trazendo uma mudança, tá? E qual foi essa mudança? É possível acumular alguns benefícios, porém é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso, ou seja, aquele que paga mais, e de somente uma parte de cada um dos demais benefícios que puderem ser acumulados. E eles devem ser apurados cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Então vamos lá. O segurado já exerce, já tem direito a uma aposentadoria de qualquer modalidade, cujo valor é, exemplo, R$2.000. E aí a companheira ou o companheiro acaba falecendo e traz a possibilidade de ele fazer o requerimento de pensão por morte. Essa pensão por morte foi instituída em torno da renda mensal inicial de R$1.400, uma hipótese. É assegurada a ele a seguinte condição: receber
o valor integral da sua aposentadoria, porque é mais vantajoso, ou seja, R$2.000, e é concedido o direito de uma pensão por morte baseada na redução apurada de acordo com a faixa etária dos salários que exceder a um salário mínimo. Ou seja, o item 1 vai prever que 60% do salário que exceder a um salário mínimo até o limite de 2. Isso nós estamos falando do segundo benefício, porque o primeiro, e no nosso caso a aposentadoria, ficou 100%, recebimento integral, 100% do valor. O segundo benefício, que exceder 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos, ou seja, ele vai receber 40% do valor que exceder os 2 salários mínimos, limitado até 3 salários mínimos. No terceiro exemplo, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos. E acima de 4 salários mínimos, o que exceder, ele receberá apenas 10%. Portanto, há benefícios que podem ser acumulados. Há benefícios que não são permitidos acumular. E há outros benefícios que podem ser acumulados com uma redução desse percentual do benefício que for menos vantajoso. Em outras palavras, é assegurado o direito de percepção do benefício que pagar mais, 100% deste benefício, e ao segurado é permitido receber somente um percentual deste benefício menos vantajoso, de acordo com a regra que exceder os salários, a faixa etária de salários. Bom, é isso. Falamos então sobre acumulação de benefícios previdenciários. Se você tiver qualquer dúvida, me manda aí nos comentários, me chama no direct lá nas minhas redes sociais que eu vou esclarecer a sua dúvida. E antes de ir embora, eu te peço mais uma vez, se inscreva aí no meu canal, ative o sininho para você receber aí o aviso dos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir, porque o único intuito destes vídeos e deste canal é levar conhecimento a quem mais precisa. Te encontro por aí. Até o próximo vídeo.